Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e ao meu lado o Jean, né? O Jean, ele é um especialista, Jean Soares, né? Ele é um especialista aqui na área de tecnologia e vem junto conosco aí fazendo um conjunto de episódios acerca da nova arquitetura tributária. Então, o episódio 228, 229 ou 234, e agora este episódio, que é a parte 4, nós vamos tratar, né, Jean, de um Sim, tema que deve preocupar, e se exato. não deveria, deve preocupar aqueles que nos assistem, chamado split payment, mais conhecido como Exatamente. pagamento dividido, né? Perfeito. Vamos deixar bem claro, gente, que é uma realidade que está sendo implementada, Uhum. que nós temos dificuldades operacionais, porque é tudo muito novo, né? Há estudos de auditorias internacionais feitas na Europa em que o split payment não funcionou por lá, Uhum. e muita gente acha, porque não funcionou lá, não vai funcionar assim. Não é bem essa história. Essa Nós história não. temos duas coisas muito diferentes da realidade europeia. Perfeito. Acreditem, nós temos um dos sistemas bancários mais avançados do mundo. O modelo europeu não é páreo bancário, sistema de utilização bancária, como o nosso. Nós temos Pix, cartão de crédito, débito, tudo muito instantâneo, né? Eu tenho amigos, já que moram, por exemplo, no Canadá, e que recebe a restituição do imposto de renda dele em cheque debaixo da Uhum. porta, só para você ter uma ideia. O, o meu irmão comenta que tem pessoas que ainda lá moram no Canadá há muitos anos, ele é cidadão Então, já canadense, que pessoas usam fax, né? Usam ainda ainda, usam fax. ainda usam. Gente, isso ainda existe, e nós temos. Não porque sejam países que não tenham tecnologia, mas é culturalmente o povo tem uma tecnologia disponível, porém não usa com toda a sua E aqui tem potencialidade. a gente sempre traz aí informações, algumas culturais, Uhum. em alguns episódios anteriores, até receita nós O trouxemos, né? Receita, esse Opa, episódio precisa assistir, Receita é bom. abacaxi com menta, né? Quem acompanhou sabe disso. Ah, onde é que tá? Não vou contar, se vira e volta e veja, né? Eu sempre faço referência, mas isso é a É, prova de quem é bom nosso assistir mais, seguidor, né? acaba assistindo, né? Os americanos ainda usam fax. E por quê, gente? Porque no fax você não tem criptografia a ser quebrada como no celular, no Hum, computador. Você apenas transmite imagens, então é humanamente impossível, tecnologicamente ainda não possível você hackear o uso de fax. É por isso que se usa, e nós abandonamos essa figura, né? Então, essa é uma das razões. Não é algo tão atrasado, é uma questão até de segurança tecnológica, bom, né? um ponto interessante. Mas o modelo do split payment não funcionou na Europa. Primeiro, porque o modelo bancário europeu, à exceção, se não nos enganamos, da Itália e da Polônia, que estão investindo maciçamente para resolver, o nosso sistema é infinitamente superior. E a segunda diferença é que o europeu não tem o brasileiro. Quando dizem que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, Legal. isso é uma verdade incontestável. Qualquer um de nós aqui tem soluções, busca alternativas, né? Quem é casado sabe muito bem, porque eu vivo isso. Às vezes você desmonta lá um troço e você pega as peças do que está sendo subido e quer guardar, e a mulher briga: para que está guardando isso? Você não sabe por que você está Uma guardando. hora. Mas uma hora vai aparecer, você vai lembrar, aquela peça eu vou adaptar aqui, você consegue resolver. Bem Oh, MacGyver, né? MacGyver, você é Bem muito MacGyver. MacGyver. E é prova disso, gente, é que nas grandes multinacionais americanas de tecnologia, os três profissionais preferidos para trabalho no setor são brasileiros, indianos e russos. Hum, Por quê? Três países com riqueza absoluta, mas que têm aí, vivem à sombra da dependência. Então o brasileiro tem que se virar nos 30 com sim. muita frequência. E a prova disso, gente, é que a informação que nós temos aqui, vinda do representante, segundo o representante do Comitê Gestor do Paraná, é que o split payment, mesmo que a meio palmo, ele vai entrar funcionando a partir de janeiro de 2027 em pelo menos quatro modalidades. Primeiro, no Pix. Uhum. Segundo, no boleto. Terceiro, no TEF.
né? Que são aquelas ordens bancárias, e do TED. E aqui, gente, parece engraçado, ele não vai entrar na modalidade de cartão de crédito e débito. E alguns devem se perguntar, poxa, mas não tem lógica. Tem muita lógica. Cartão de débito e crédito, você mexe com instituições financeiras, grandes administradores internacionais, Operadoras dos cartões. operadoras que não foram convidados antes a ver quanto elas iriam ganhar, oferir, porque é um trabalho, né? Empresa da maquininha, né? Com tudo isso. Enquanto Pix, boleto, TED, é você contribuinte que comanda. Então, você vai alimentar manualmente o sistema, né, a partir dos teus registros. Então, a probabilidade que Split Payment já comece a funcionar. Não se sabe ainda se de forma impositiva ou autorizativa, mas como é uma facilidade que vai trazer aí um benefício muito grande à boa parte das empresas, é uma tendência que ele comece a ser adotado. Mas todo bônus tem um ônus, né? E qual é o ônus? A partir do momento em que eu pago uma compra que eu faço do Jean a R$ 125, imaginando que 25 seja IBS e CBS, claro que a partir de 2027 é só CBS, o Jean não vai receber os 125, ele vai receber 100. Exato. Os 25 vão direto para o caixa do Estado. Perfeito. O que acontece com esses 25 para a empresa que teoricamente trabalhava com esse dinheiro, Jean? Aí nós temos um grande problema, né? E eu quero só entrar, antes de entrar no problema de fluxo de caixa, Que é a palavrinha-chave. que é a palavra-chave, mas quero só pegar gancho na introdução aí do doutor. Vamos lá. A reforma tributária é sobre o consumo, certo? Muito bem. Isso porque eu gosto de falar isso. Tem outras reformas que virão, né? Não, e já estão vindo, já vieram. Já estão assim. Falou-se de consumo, alterou-se PVA, ITCMD, Exato. se criou a contribuição sobre iluminação pública, né? Se mexeu em tudo que seja, inclusive imposto de renda. Exato, imposto de renda, folha, coisas que vão vir por aí. Mas existe hoje uma engenharia tributária no Brasil que a transparência tributária, até temos órgãos aí, como o Instituto Brasileiro, né, Instituto Tributários, que tem para uma API, que ele informa lá o imposto estatístico daquela operação, mas a engenharia do imposto por dentro, exige uma engenharia de cálculo, de price, que a gente chama, muito complexa, ao ponto que, efetivamente, o consumidor brasileiro não tem a sensibilidade financeira de quanto, de fato, custa o custo tributário. Quanto que, na aquisição desse computador, quanto que eu paguei de imposto? Né? Na aquisição do sistema que temos aqui, quanto que eu pago de imposto? Não tem essa transparência. A reforma tributária trouxe esse mecanismo do imposto por fora, ou seja, é o valor da operação mais impostos, igual a total da nota fiscal. Isso por si só já facilitaria muito. Só que o Brasil, né, em alguns países, não o Brasil, como Suíça, talvez. Argentina do lado. Argentina, talvez. Não Pero que sim, pero que não. existe um problema chamado, por uma carga tributária muito alta, existe um problema chamado sonegação. Coisa que não existe aqui. Coisa, talvez em outros países, né, não no Brasil. A sonegação, ela gera, obviamente, aí um problema estrutural de arrecadação. O governo não consegue devidamente arrecadar, nem não quero falar mérito, ele arrecada muito pouco, não é essa questão aqui, porque de fato tem uma sonegação muito alta. E a sonegação, ela acaba acontecendo em função justamente de um problema que nós temos, de que o imposto, ele é por homologação, então eu apuro meu imposto, eu declaro meu imposto e eu pago meu imposto. Existe todo um processo de apuração. Esse processo de apuração, ele ocorre depois de toda a escrituração feita. O fisco, ele só recebe de fato o imposto da nota fiscal, em média, né, doutor? Vamos colocar 50 dias. Se eu emitir uma nota, por exemplo, no dia 1º, né? Então, e o imposto vence no dia 20, vamos contar, dia 30 mais 10, ali 40, 50. É de fato ali, em média, né? 50, o ciclo de pagamento do imposto, ou seja, do recebimento por parte do fisco, ele é tempestivo. E mesmo que as operações aconteçam à vista, ou seja, toda vez que todo mundo,
né? Todas as pessoas, todos os contribuintes, todos os consumidores, chegam lá no mercado, comprei uma bala, comprei no mercado algum item, né? Esse item ele tem imposto embutido. Porém, o imposto dessa operação, ele só vai chegando nos cofres públicos após a apuração, após a declaração e após o pagamento. Isso para o governo gera uma questão também de fluxo de caixa. O fisco recebe muito de forma tempestiva. O fisco queria resolver esse problema. Então, o que o fisco fez? E aí temos uma questão da não cumulatividade, né? Um lado, a não cumulatividade, que era toda uma discussão. Você, tá bom, eu vou dar não cumulatividade plena. Tudo que você comprar, você vai ter direito a crédito. Foi uma comemoração mais do que Copa do Mundo aí, né? O pessoal festejou. Porém, como tudo no Brasil, né? Sempre tem aquele jeitinho brasileiro. O crédito, ele é pleno. Porém, ele é um crédito financeiro. Ou seja, eu só posso me creditar daquilo que foi pago. E aí o pagamento, ele ocorre de duas formas, né? Ele ocorre na apuração, ou seja, quando eu fecho o mês e apuro e pago o imposto, ou então no pagamento do imposto, ou no pagamento da operação. Então, quando eu liquido a operação, eu paguei à vista esse computador, de fato, a operação já está liquidada, o imposto desse computador já está pago. O que o fisco fez? Está estruturando para fazer. No momento do pagamento, é aí que entra o que o doutor falou, o PIX, o imposto dessa operação, ele vai ser retido imediatamente. Explique essa divisão do pagamento. Mas aí que nós vamos entrar no grande problema, né, doutor? Fluxo de caixa. Por quê? E, gente, antes de falar agora, eu aproveito o gancho. Gente, só para vocês entenderem, e aqui eu falo muito do enigma da pirâmide. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Que é basicamente o que nós dois estamos fazendo para mostrar por que nós chegamos a este estágio. No contexto do ICMS hoje, basta que seja cobrado do fornecedor, tá? E você tem crédito. E o que acontece? Muitas vezes o vendedor não recolhe o tributo e quem fica no prejuízo é o Estado. Por quê? Porque o adquirente recebeu a mercadoria, pagou a mercadoria, ele quer e vai exercer o direito de crédito, e já tem súmula do STJ garantindo que se houver boa-fé, não tem nada de errado. Aí o legislador mudou. Não, então vamos mudar um pouco. Exato. Primeiro o meu. E não importa o quanto hoje, né, no cenário atual, qual é o valor da expressão numérica daquela operação. Eu tenho uma nota, eu tenho direito a crédito. Hoje é assim. Isso vai mudar radicalmente. Agora, com a reforma, o tributo tem que estar lá já para o fisco. Olha, já que é financeiro, esse financeiro tem que ter lastro num valor recolhido, onde entra a questão do fluxo de caixa. E o que isso quer dizer? Então quer dizer que Pergunta que ele fez para eu responder, ele mesmo vai responder. Um estabelecimento, que vamos supor, vendeu esses computadores à vista. Chegou no final do mês, ele tem lá em caixa 1 milhão. Entendeu? Tudo à vista. Esse valor disponível no caixa que a empresa vai utilizar na virada do mês para pagar as contas, pagar a folha e só lá no dia 20, hipoteticamente, pagar os seus impostos, aquele 1 milhão não é um dinheiro, uma disponibilidade real, porque ele já está comprometido com o imposto atrelado àquele faturamento. O imposto, ou seja, hoje, se nós fizermos uma conta simples e pegarmos, vamos falar PIS e COFINS, tá? 9,25. Todas as vendas de PIS e COFINS de todas as empresas no Brasil, o caixa das empresas, ele está comprometido com o valor devido do PIS e COFINS. Claro que nós estamos arrancando o teto, do crédito, sim, vai ter uma alíquota efetiva um pouco diferente, mas fato é que a nota fiscal que foi emitida, que gerou aquele recebimento, ela estava embutido 9,25. E esse 9,25 a empresa usou para pagar e para manter a sua operação até o vencimento efetivo da guia. Ou seja, meus caros, hoje, né, no Brasil, né, esses 2 últimos podcasts vão muito falar sobre o Brasil, né? No Brasil, fluxo de caixa não é problema para as empresas. Não. Na Suíça. Não, na Suíça existe um problema, na Argentina aqui do lado, que é fluxo. O que é, né, o fluxo de caixa? Né? É a empresa ter disponibilidade econômica
para quitar seus compromissos, seus débitos, manter a operação saudável. Ela precisa de dinheiro. Caixa. Quanto que eu tenho de caixa? Quanto eu tenho de disponibilidade? Capital de giro. Capital de giro, melhor expressão. Meu capital de giro. E aí, quando eu faço uma conta de capital de giro, qual que é a conta que se faz hoje? Eu tenho tanto de pagamentos, eu tenho esses fornecedores para quitar, isso aqui é meus custos fixos, e eu preciso disso para me manter. E aí a empresa, então assim, eu preciso faturar tanto. E ninguém faz essa conta, que esse dinheiro que está entrando, o meu caixa hoje, ele está, de certa forma, eu estou trabalhando com dinheiro do governo. Ou seja, ele é mascarado. O caixa mascarado. É um caixa mascarado, porque o dinheiro não te pertence. Numa análise vertical, eu deveria expurgar o efeito do meu imposto no meu caixa. Gente, resumindo, convite que tanto o Jean e eu queremos fazer a vocês, desapeguem, porque não te pertence. Mais esse dinheiro. E ou você se prepara, nós já estamos aí em abril, né? E vamos iniciar aí, faltando 8 para 9 meses, a cobrança da CBS. Exato. É o tempo que você tem para reorganizar o seu capital de giro. Exato. E detalhe, gente, vamos colocar um ingrediente de agravante aqui. Você vende, muitas vezes, a prazo. Exato. Ou seja, nem receber tudo você recebeu. E o imposto. E já pagou e não aproveitou o crédito. Exatamente. Ou seja, você não vai ter nem dinheiro para pagar. Ou seja, a problemática que nós vamos ter de fluxo de caixa, claro que depois que a máquina virar, é outra história. Tiveram a apuração rodando. O que tem muita discussão é assim, né? As preocupações das empresas. Eu tenho... olhando agora o meu crédito, eu comprei. Mas aí vai estar aquela notinha lá na apuração assistida. O meu fornecedor pagou o imposto dele? Se ele pagar até o vencimento da guia, quando virar o mês eu vou ter o direito. Mas se ele não fizer isso, eu vou ter que antecipar esse pagamento para ter o direito desse crédito. E tem uma discussão muito grande isso sobre as empresas começarem a trabalhar com o fornecedor, eu compro do senhor. Mas quando você emitir a nota, você vai ter que antecipar o pagamento do imposto porque eu quero ter o crédito. Olha, e o governo disse que ele não queria mexer na relação, tem vários pronunciamentos, entre não queria uma relação comercial das empresas, mas inevitavelmente... acaba acontecendo. Porque quantas empresas... Se eu sou um grande cliente teu, eu só compro de você se você me deixar recolher imediatamente o valor. Gente, a probabilidade de que isso venha no regulamento é muito grande. Só que, é como disse você, o governo não pode interferir na relação entre as... Aliás, uma das premissas da reforma tributária é exatamente essa. Não mexer na economia. Isso é uma relação que vai ter que nascer. Agora, se você fornece para um grande cliente, um grande comprador, ele vai impor negócio a você. É assim que funciona. Vamos supor que o mais forte sempre impõe regras. Se eu sou uma empresa que eu forneço para uma grande empresa, porém essa grande empresa me paga somente com 90 dias. Em caso, tem empresa que a gente atende com 90 dias. Então, eu emiti essa nota. Está aqui o meu cliente, eu sou o fornecedor. Essa nota, como eu vou receber em 90 dias, ele não vai ter o direito a crédito, porque o imposto não está pago. Se eu sou uma empresa que chegou no final, virou o período e eu paguei o imposto, eu desembolsei sem ter recebido, ok, vai liberar o crédito para ele e quando ele me pagar no split payment inteligente, vai identificar o imposto dessa nota já foi pago. Mas pode acontecer uma questão pior, que eu falo assim, tá bom, eu vou te pagar com 90 dias, mas eu quero o crédito do imposto antecipado. Então, você vai ter que pagar o imposto antes para que na competência que eu for apurar, eu tenha aquele crédito. Gente, os grandes clientes negociam com o poder econômico, assim, em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil. E olha, a esperança, inclusive, como nós falamos no episódio anterior, é que quem esteja assistindo seja o patrão, o cliente da contabilidade, o dono do dinheiro financeiro. Vamos trazer para essa conversa o pessoal do RH também? Por que RH? Você já parou para analisar que novembro, dezembro, janeiro e fevereiro são meses complicadíssimos porque tem 13º, tem férias, ou seja, se você já tem problema de fluxo de caixa, você já parou para analisar sobre esse prisma ou também é algo que a gente não tinha colocado na equação? Gente, se ainda não é dramático, vai ser se você não pensar agora. Ou seja, no teu planejamento,
você vai ter que colocar, além dessa dificuldade que a gente falou, mais essa que eu estou dizendo agora. Perfeito. Porque é um momento em que o volume de saídas é muito grande. E olha, gente, no final do ano, as empresas compram, especialmente os comerciantes, um volume grande de produtos, meio que se descapitalizam e vão precisar desse capital de giro no início do ano. É um ingrediente, assim, extremamente angustiante. E aí que nós entramos numa situação, né? Que a versatilidade de um profissional contábil da área tributária. O que ele tem que conhecer agora muito sobre o documento fiscal, porque muitos apuradores perguntaram qual é seu MOC. Portal lá, MOC, que é isso? Já um apurador perguntei. Não sabia da existência de todo o manual. IPA, então, para ele é cerveja. O IPA é uma outra situação envolvendo lá o comitê gestor do IBS, envolve o IBS. É outra coisa. Não é cerveja não, viu? Mas fosse, né? Mas veja que o MOC já é há anos que ele está no ar. E ele vai ter que conhecer, então, sobre o MOC, sobre nota fiscal, sobre eventos, sobre nota de débito de crédito, que a gente só estava na contabilidade, e agora o fluxo financeiro. Quando nós estamos falando da apuração assistida e o governo, né, e aqui não tem nenhum viés político, somente a estrutura mesmo, o lobby, muito da força da reforma tributária é que ia facilitar muito e que não ia ter apuração, e não ia ter guia, e não ia ter DARF. Veja a complexidade de eu ter que entender o que aconteceu na relação aqui de consumo, se a mercadoria chegou, se a mercadoria foi extraviada, se a quantidade física era igual à quantidade fiscal ou documental, se o item que foi recepcionado é um item imobilizado ou um item de uso-consumo, e agora, no final da minha apuração, eu olhei dizer tudo isso. O que disso foi pago, o que foi antecipado, o que teve split, o que não teve split, porque eu vou ter operações vinculadas, que não foi pagamento no débito, nem no boleto, e nem por TEF e TED. TEF e TED. São quatro modalidades bancárias, né? Aí eu vou ter que conciliar essas operações para ver o que efetivamente entrou como crédito ou não. E se deu problema no pagamento do boleto, aí juros, isso. Olha, o nível de análise que um apurador de CBS vai ter que fazer a partir de 2027. E olha, gente, é importante você ter essa sensibilidade do que o G está dizendo, para você entender que uma série de mudanças de hábitos se farão necessários. Você vai receber, provavelmente, de um fornecedor, de um cliente, olha, doravante só iremos trabalhar com a modalidade boleto, com a modalidade PIX, com a modalidade TEF, com a modalidade TED. Olha, gente, ele já está se adaptando a isso, né, para vivenciar. E olha, existe um projeto de lei que está sendo encaminhado no Congresso Nacional, é um projeto de lei, não sei se é ordinário ou complementar, que limita o pagamento em espécie a R$ 5.000. Isso é uma outra novidade que ainda é projeto, tá? Não tem nada ainda. Atenção, gente, é projeto, não quer dizer que vai passar. Ai, qual é? Não sei, não olhei, isso ainda vai depender de um monte, tem que passar pelas duas casas. Mas é uma tendência natural, foi um projeto apresentado pelo governo federal, em dizer, ó, vamos tirar a moeda circulante física, aquela alegação, não, eu paguei em dinheiro. Tem gente que paga em dinheiro? Tem, principalmente na operação B2C. Sim. Isso acontece muito, tá? Na operação B2C nós vamos ter problemas sérios, por quê? Porque há muitos varejistas que querem se organizar e vão trabalhar com boleto, porque embora a operação inicial seja na operação B2B, né? Fornecedor, varejista, atacadista, indústria, poderá acontecer, em alguns casos, pessoal do e-commerce, por exemplo, coisa do gênero, só aceitar pagamento dessa forma. O que significa dizer, gente, que não duvide que em algum momento, se os bancos não fecharem acordo, isso é uma presunção, sem qualquer lastro, é pura imaginação desse translocado, uma especulação gilbertiniana. E eu as faço bastante, né? E o pior é que às vezes eu acerto. Mas essa toda a bagagem permite um olhar passado para projetar o futuro, né? Gente, já conhece o comportamento. Não duvidem muito que em algum momento alguns fornecedores não, enquanto os bancos estiverem com dificuldade de negociação, não aceitarem pagamento em cartão de crédito e débito.
transferindo para, mesmo que tenha o custo do boleto, Sim. mas você vai ter aí a condição de verificar o andamento do Operação. crédito, que será meio que imediato. Então, isso tudo, gente, é o mercado se ajustando. E assim, né, para fins do governo, essa grande sacada da reforma tributária é o split payment. Sim. Eu sei, o governo sabe que o dinheiro está lá no caixa das grandes empresas e ele vai querer esse dinheiro de forma antecipada. Quem não assistiu ainda os episódios, principalmente no âmbito governamental federal, né, da estrutura da apuração assistida, quando você vê os técnicos falando, sorriso de orelha a orelha, dizendo nós teremos o melhor e mais eficiente sistema de arrecadação do mundo. E vamos ter. Não tenho a menor dúvida. Sim. Transparência é outra história, não vamos mudar de assunto. Né? Se o governo conseguir implementar isso, gente, vai ser realmente um avanço. Só para vocês terem uma ideia, em 2008, quando nós começamos a implantar, agora eu vou buscar o tempo da barba que não era branca, né? A implementação do T-Rex, né, que é usado até hoje em baita equipamento, e o HAL, né, HAL, quando foram implementados no Brasil, o governo americano, os equipamentos eram monstruosos à época, continuam sendo supercomputadores hoje. A lei americana exige a verificação em loco para saber qual é a utilização desde o 11 de setembro. Os americanos vieram, o governo americano, a IBM, é bom lembrar que H depois vem o I, A vem o P, L vem o M. É só lembrar, 2001, uma Odisseia no Espaço, e o nome do computador era HAL. E o T-Rex, né, aquele monstro com um bracinho, mas era carnívoro, ou seja, só a ideia de monstros e gente perigosa, né? Eles vieram verificar, escuta, para que vocês querem esses supercomputadores? Aí foi apresentado o projeto SPED, que não era uma novidade brasileira, já havia em países como Espanha, Chile, e olharam o nosso sistema hiper complexo. O americano disse, não, vocês não vão conseguir implementar isso. Conseguimos. Por isso que eu falo, gente, ninguém acreditava. Nós temos o brasileiro que a NASA precisa estudar, e os nossos profissionais de TI são sempre fora da caixinha. E aí onde que de fato a gente é a Suíça é na questão tributária, né? O Brasil em tecnologia aplicada para a área tributária, se o Brasil aplicasse acho que 10% do que nós conseguimos em questão tecnológica para sistema arrecadatório, para todas as áreas desse país, Sim, aí a Suíça sem entrar em maiores e desastrosos detalhes que a gente gostaria de falar, o Brasil dos sonhos da arrecadação poderia ser o Brasil dos sonhos da contrapartida, de tudo, da transparência, do resultado, sabe, de tudo. A tecnologia e estrutura nossa é gente, fantástica. nós temos tudo. Fantástico. Falta a nós ainda a realidade de exercer a brasilidade. Né? Sim. E, gente, não tenho dúvidas, nós vamos conseguir implementar, a despeito do que dizem, gostemos ou não. Os americanos vieram aqui, viram que nós conseguimos implementar. Então, não duvidem. E foram, né, doutor, praticamente 20 anos de maturação de uma estrada que foi pavimentada. Não foi um negócio que vamos fazer e pronto. Tinha estrutura, tinha tecnologia. Onde é que está, a nosso ver, e eu digo meu, não da Consult, viu, meu querido Gê? Eu sempre faço questão de não confundirem a opinião dessa casa com a opinião deste que vos fala. Falta-nos ainda uma série de cuidados ainda para nós chegarmos a um novo estágio. E um desses cuidados é querer implementar uma reforma tributária com a velocidade com que está se querendo fazer, com as razões que estão se querendo fazer e, principalmente, achando que da noite para o dia nós conseguiríamos implementar. Gente, só o regulamento atrasou quase um ano. Sim. Tá? Estão prometendo o regulamento prometendo, não quer dizer que vai acontecer, para meados de abril. Né? Gente, abril praticamente já estão caminhando para maio, tem toda a estrutura organizacional. Não tenho dúvida, nós vamos ter situações de atraso. Eu acredito sim. E outra, né? Quando a gente olha um ambiente complexo de grandes empresas que são os grandes arrecadadores, eu tenho projetos de implementação da reforma que era para ter terminado em dezembro. O projeto ainda está em andamento para formação da alíquota teste, porque eu estou falando de empresas globais, que tem que haver rotas de aprovação, que viaja pelo mundo, para depois chegar no Brasil, ok, pode subir essa request para produção.
pode executar essa tarefa. Então, também para as empresas trazer uma reforma dessa magnitude, É muito grande. Gente, 8 anos, se for olhar, é até e pouco. detalhe, onde é que está residindo o problema? Diferentemente do projeto SPED, onde foi gerado recursos, a emenda constitucional que veio antes da reforma, da época da implantação do projeto SPED, previu recursos aos estados e à União. Teve injeção. Teve injeção de valores. Então, o projeto foi meio que apresentado pronto. Os sistemas privados tiveram que fazer adaptações de seu interesse, de validação, de melhorias tecnológicas. Agora, não. Quem vai operacionalizar o Split Payment não foi conversado. Esse custo vai recair para o usuário. Alguém vai pagar essa conta. Ou seja, foi feito um projeto sem pensar no outro lado. E aí nós temos um deputado que eu respeito muito, que é muito bom tecnicamente, defendendo inclusive a antecipação do IBS, coisa que nós sabemos que é humanamente impossível, porque nós sabemos que tem coisa que vai atrasar. E isso, gente, faz parte de todo o projeto. Quem já implantou, e está aqui alguém que é muito mais experiente do que eu nisso, sabe que todo projeto de implantação de software começa com o tal do kickoff, né? Exato. É o tal do kickoff. Aí um cara passa com uma planilhazinha lá antes do kickoff, verificando o que você tem de hardware, o que você tem de rede, o que passa aqui, coisa e tal, não sei o quê. Você define tudo. Aí no dia do pontapé inicial, e mais ainda, você que trabalha com SAP sabe, o dia D, 99 para 110% de empresa tem problema. Por quê? O imponderável acontece no dia de tudo que possa acontecer. Aí você vai passar uma rede e ali onde você tinha programado tinha uma barra de concreto, que é humanamente impossível. Isso faz parte de todo o projeto. Então esse ir e vir, tá, faz parte do processo. Né? E isso é que me assusta. Tá? E é algo que deve assustar todos nós. Também que deveria ficar claro aqui, o governo, e eu te falei isso nas nossas primeiras, a gente comentou sobre isso. O governo, ele tenta que tem um calendário, ele tem uma visão de projeto para a reforma tributária. Um projeto grande, gigante, robusto. E acho que a lição aprendida aqui é eu, né, dentro da minha empresa lá, eu estou olhando, contribuinte, a pessoa quem nos assiste, né? Qual é a tua estrutura de projeto para lidar essa mudança tão grande que é a reforma? E quando a gente traz aqui um pouco, voltando um pouquinho mais para o split payment, nós já temos uma nota técnica 2026-001 que vai falar. E voltando para o tema, porque quem estava transversando, mas tentando chamar atenção, sempre para chamar a atenção da preocupação. Né? A gente mostrando a amplitude. É bom quando a gente amplia, expande um pouco, porque dá visibilidade do micro para o macro, para a magnitude da coisa. É aquele famoso iceberg, né? Nós estamos só a ponta e o negócio é muito maior. Esquecendo do resto, exato. Então, essa é a preocupação nossa. Então, veja que já temos uma nota técnica. A 001-2026, né? Exatamente. Que vai constar aqui o linkzinho também. Tá? E até ele tem exemplo. Por exemplo, o fornecedor emite um boleto para uma empresa adquirente antes da emissão do DFE. Uma vez que o boleto foi emitido sem a chave da DFE. A vinculação fica inicialmente pendente. Após a emissão do boleto, o fornecedor emite o documento fiscal, preenchendo os campos relativos à transação financeira, viabilizando assim a vinculação. Então, ele vai dar vários exemplos de como vincular o documento fiscal à chave do Pix e como ou ao boleto, como isso vai se relacionar. Então, aqui nós vamos ter, ele traz aqui 3 exemplos, tá? Sobre os cenários de vinculação do documento fiscal ao split payment. E aqui ele fala em boleto, né? Fala em Pix e fala em TED. Né? Não falaram do TEF, mas deve ser muito parecido. Agora, imagina você, por que a gente falou que não é operação B2C? Imagina nos últimos dias do mês, você não recebeu o teu salário, né? A gente costuma dizer, né, que sobra mês para o salário, não é que falta salário para o mês. Sobra mês. Sobra mês. Nos últimos dias, o que você faz? Você começa a bater o bolso, né, procurando dinheiro para almoçar. Descobre lá um dinheirozinho que você tem, dá uma olhada no cartão, né, do Vale de Alimentação e junta mais um Pix. Ou seja, você escolhe 3 formas de pagamento, que é o arranjo de pagamentos. Perfeito. Isso, gente, ainda vai levar um tempo, que é um processo que vai ser muito no varejo, no B2C. No varejo,
vai ser uma modalidade diferente, né? Isso vai levar bastante tempo, eu não tenho dúvidas. Acho que para 2028, E eu acredito que vai ser o varejo, que é uma alíquota de referência. média, exatamente. Então, assim, Exato. toda operação vai ter uma retenção, não vai ser o valor real, vai ser como se fosse um IR-fonte ali, né? Uma margem de valor agregado, uma margem. Não seria mais o raciocínio parecido. Isso. Uhum. Porque, gente, imagina você, estou aqui em Curitiba, ele está em São José dos Pinhais. A alíquota de Curitiba do IBS será de 4%, lá é 4,5%. Ali em Almirante Tamandaré é 4%. Tá? O sistema, por mais robusto que ele seja, e ele, pelo que nós sabemos, o ecossistema lá do Serpro, ele é metido, eu não sei o que é isso, em petabytes, é um troço assim absurdo, né, que permite zilhões de informações circulando por hora, por dia, por minuto, por segundo, né? É uma estrutura tecnológica fora da caixinha. Foram bilhões também investidos, né? Sim, muito dinheiro, muito dinheiro. Eu fico imaginando o centro de processamento de dados. É por isso que os americanos hoje, parece-me que a Google já estuda mandar para o espaço, né, os equipamentos por causa da temperatura do resfriamento. Não sei se você sabe disso. Então já se estuda porque haja ar-condicionado para refrigeração de sistemas dessa maneira. Joga no espaço, ele mantém-se sob uma temperatura. Mas aí ainda teremos que evoluir, né? Isso são apenas estudos que já são feitos e testados, inclusive. Mas a maior preocupação é você realmente estar voltado para cumprir essas obrigações, né? E nós falávamos aqui com relação a tudo isso, gente, é óbvio que nós vamos iniciar por partes. Então, este sistema que nós estamos falando aqui das 3 alíquotas, dá um exemplo disso. Então, o que o governo vai fazer? Não, e ainda não se sabe, né, Jean, se vai ser por região, por produto, como é que vai ser feito. Isso tudo o regulamento vai dizer. Então, vou imaginar lá que a alíquota média padrão seja de 5%. Bom, no município desses 3 que eu citei, que recolhe 5%, está tudo certo. Ele não tem que fazer nada. No município, não, 5 não, melhor, 4%. Vamos definir o parâmetro 4%. No 5, eu recolhi a mais. Teoricamente, depois que o sistema estiver funcionando, em 3 dias úteis, ele estará te devolvendo. Para quem acha que isso não vai acontecer, gente, a partir do que o Split Payment estiver funcionando, vai ter dinheiro todo dia, apuração todo dia. Então, isso não é nada impossível de acontecer dentro de uma realidade normal. Aquele que tem um valor recolhido abaixo, imagina que eu recolho a 3,5%, eu vou ter que complementar, em princípio, na apuração e no mês seguinte. Os prazos, eu imagino que devo iniciar lá pelo dia 20, depois ele vem puxando, né? Então, é esse tipo de recolhimento que parece que eles chamarão de simplificado, Exato. Que ainda vai levar um tempo. Sim. Né? Mas é simplificado, inteligente, que eles chamam de super inteligente. Super inteligente. Bom, mas por que a gente está trazendo esse tema e qual que é a proposta aqui, que o Dr. Roberto, que o Split Payment, a própria nota técnica fala que ele está previsto para partir de 2027. Então, não tem como a empresa esperar 2027 chegar para fazer alguma coisa. Então, o Split Payment, ele é um projeto da reforma tributária de 2026. Então, pelo menos, no mínimo, eu entender o meu impacto em fluxo de caixa. Tecnologicamente, no meu cenário, no meu setor não se aplica. Ok, eu sou 100% varejista, vai ter um outro cenário, vai ser um pouquinho mais para frente. Mas eu tenho que entender que quando o Split Payment bater na porta, eu tenho que estar preparado. Então, quanto antes eu estiver preparado, começar esse trabalho, melhor eu vou estar preparado para enfrentar essa mudança que ela vai mexer com o coração da empresa, né? Agora, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, e é preciso dizer na lata de quem nos assiste, na esperança de que o patrão, o cliente, o empresário esteja também assistindo. Se você tem uma estrutura de um SAP, de um TOTOS, o que mais aí, de grande... eu tenho TOTOS, tenho Oracle. É óbvio que essas grandes estruturas vão buscar oferecer soluções embarcadas. Sim. Agora, se você tem um sistema caseiro, tecnologia desenvolvida dentro de casa. Tem empresas com bom faturamento. Ele tem um software house, né? Sim. Ele construiu um software não para ele se mesmo. Discute, não se discute. E atende, mas
Qual é Porque o o custo bom software não precisa ser caro para ser bom, ele tem que resolver o teu problema. E às vezes um software desenvolvido em casa é infinitamente, Sim, não tem a menor tem muito dúvida. melhor. Mas isso, gente, é para você tentar entender. Você não pode esperar o ano de 2027 chegar para resolver. É que nem fazer contabilidade já pensando na estrutura dos novos sistemas. Ô, gente, se você for esperar 2027 chegar, o Conselho Federal de Contabilidade baixar informações, ele não vai baixar um CPC, porque CPC é oriundo do IFRS, né? Não vai haver mudança nessa regra. Ele vai baixar no máximo orientações para evitar aquela contabilidade criativa. Se você for ficar esperando para daí resolver, você vai descobrir que a tua contabilidade não está preparada para isso. Só para você ter uma ideia, hoje você trata o ICMS, o PIS, a COFINS, como receita própria. A partir de então, a CBS será a receita de terceiros, literalmente por conta do split payment. Ou seja, se você ainda não abriu os olhos para isso, deveria abrir, né? Exato. Bom, pessoal, acho que sobre o split pay, assim, tem umas questões que acho que seria fora para um outro tema, que é fazer simulação de caixa, entender cenários de comprar prazo, cenários. Pensa no cenário que teve o pagamento antecipado, gerou uma nota de débito, teve o recolhimento do split, mas a mercadoria não chegou. Aí tem que se tornar tudo isso. A gestão disso. As variáveis que vão existir são inúmeras, né? Mas aprofundar no nível que esse tema requer, nós vamos ter que fazer alguns eventos, né? Só sobre o Hoje, split, né? hoje nós É só sobre falar qual que é a nossa ideia aqui, a nossa proposta, não é encerrar o tema, né? exatamente. É simplesmente assim, olha, o que eu preciso fazer, né? Uma reflexão, né? Você aí que está nos assistindo, tá apurando seus impostos. O que você vai precisar fazer em 2026 em relação à reforma tributária? E a maioria das empresas está fazendo, não, mas eu já estou emitindo a alíquota teste no XML, está tudo certinho. Acompanhe as aulas anteriores para você ver que essa espera pelo regulamento gerou uma zona de conforto perigosa, né? Que a gente comentou no início lá, voltando às nossas analogias que a gente não usou muito hoje, né? Subimos o Everest para ter os impostos destacados na nota. Só que a mesma nota técnica que pedia para você colocar o alíquota teste, falava dos eventos, falava da nota de débito, nota de crédito. E muito deixou isso aí engavetado. Agora nós estamos a sensação é que está descendo esse Everest, né? Só que como diz a estatística, né? As pessoas não morrem subindo o Everest, morrem descendo o Everest. Tem um outro Então, cuidado. ingrediente ainda que seria a sétima frente Exato. estruturante. E olha, gente, se você ainda não parou para pensar, está conectado com isso tudo, Exato. tem a ver com embalde, Exato. porque são as suas entradas, por exemplo, você tem aí um fornecedor de imóveis que atende a toda a tua empresa, que tem 510 filiais, já conhece os meus números, 510 é o número que só eu uso, e essa é uma pessoa de confiança, mas essa pessoa nunca quis montar uma PJ. E o que eu estou falando aqui? Do sétimo item? O famoso é o bug do milênio fiscal. Que é o quê? O CNPJ alfanumérico. Por que vai ser esse bug? Por que vai ser o bug do milênio fiscal? Porque quantos sistemas foram estruturados para receber lá no cadastro? Mesmo que você digitar o teu CPF num cadastro ali, ó, você está num cadastro ali. Se você digitar letra, não vai aceitar. Se entrar no site da Receita hoje e digitar letra, o cara não vai aceitar. Só que agora os sistemas vão ter que aceitar porque vai ter o CNPJ alfanumérico. Ou seja, o CNPJ será uma combinação de números e letras. Gente, porque o alfanumérico é só ver as letras, as placas de automóveis. Exato. No que você mistura letras e números, você permite aí maior número de arranjos e combinações. Elas têm um volume enorme. Nós tivemos uma base de tributação ampliada N vezes, tá? Uma base de contribuinte ampliada N vezes. Nós teremos, inclusive, os CNPJs de pessoas físicas equivalente aí ao MEI, né? E ainda, isso é uma novidade que, em princípio, é para julho, né? Que estava previsto. E nós teremos, inclusive, pessoa jurídica com CNPJ e teremos pessoa física com CNPJ. Exato. Né? E atrás disso verá naturalmente todo um trabalho. Se você faz contabilidade de um profissional liberal, autônomo, por exemplo, e que hoje não tem uma empresa e vai optar por um CNPJ, nós temos uma situação. Perfeito. Né? Que ele vai entrar agora, a partir de julho, com o CNPJ alfanumérico. E aí,
o que é o grande... esse sistema, porque ele está conectado com a reforma tributária. A reforma tributária, como o doutor comentou, ela amplia a utilização desse instrumento que é o CNPJ. Então, assim, vão precisar de muito mais CNPJs para conseguir ter a quantidade de CNPJs necessárias. Foi imprescindível a mudança de uma combinação mais ilimitada, vamos dizer assim, que é o CNPJ alfanumérico, ou seja, tem uma infinidade, quase infinita de combinações dentro do CNPJ alfanumérico. Mas o grande ponto, pensa agora na empresa que faz a leitura de código de barra, lá chegou lá, ou um cadastro, e aí a combinação do CNPJ, não, ela tem que ser um caractere numérico, e não pode ser um caractere alfanumérico. A quantidade de sistemas de lojas, de PDV, de sistemas que vão precisar ser... Mas aí tem uma questão. Uma questão é, eu tenho um software que eu só vou atualizar o hardware, mas tem casos que o meu software não roda mais o meu hardware, não roda mais o software que eu vou precisar. Ou seja, pensa a quantidade talvez de situações que o próprio hardware vai ser trocado porque ele não vai rodar o software necessário para ler um alfa. Na linha das comparações, eu vou lançar a mão aqui da experiência acumulada, até comentava isso com a minha filha hoje de manhã, GTIM, o EAN, o código. Nós temos pelo menos 3 grandes códigos, né? Existe o modelo europeu e o modelo americano, né? E nós temos a embalagem individual, a embalagem média e a grande embalagem. Quem costuma passar no mercado, né, e sai com aquela caixa contendo 10 caixinhas de leite, às vezes tem que pegar e tirar uma para que seja feita a leitura, porque ele está usando o GTIM, o IAN, que é o código de barras, para uma unidade. Aí ele tem que ir lá e multiplicar. Em outros mercados, você passa a caixa inteira, ele lê aquela outra, 12, 14, 16, né? Tem o tipo, ele lê. Ou então, as grandes embalagens. Veja, você tem mercado que não investe na embalagem média, que é muito consumida, né? Principalmente em grandes cidades. É a mesma situação que nós vamos ter. Você vai ter que escolher o que é que você quer resolver. Então, você estará diante de situações em que talvez o investimento não justifique a resposta que você vai ter. Porque nós teremos situações onde o teu sistema não vai ler, você vai ter que fazer o sistema. Volta e meia, a gente passa em mercado, o código não consegue ler. Trocar de sistema, né? Trocar de sistema. Então, gente, são exemplos, são exercícios que você tem que começar a fazer agora. Inclusive, no site da Receita Federal, gente, eu depois vou colocar aqui no linkzinho, já existem informações sobre o projeto, já existe um método de cálculo. Você acredita que tem gente que acha que quando alguém pede o CPF, você dá sem querer um número errado, e mas está errado, falou, rapaz, será que ele tem o meu CPF anotado? Gente, isso é uma fórmula. É uma fórmula. É uma fórmula. O dígito verificador é o somatório dos dígitos iniciais. E já existe a fórmula para o CNPJ alfanumérico. Então, o pessoal de programação consegue determinar, né? Consegue determinar. Tem tantos cuidados. O que é que você quer resolver? Eu repito, software bom não precisa ser caro, mas ele tem que resolver o teu problema. Então, qual é o problema que eu chamo aqui de estrutural, ou problema de procedimentos? Qual é o problema que eu tenho e qual é a solução que existe e o que eu posso resolver? Você tem que mapear isso, não é isso, Jean? Exato. Um ponto assim, bem interessante quando a gente fala de CNPJ alfanumérico, que embora ele não... Assim, ele é necessário para uma reforma tributária que prevê muita regularização, né? Ou seja, a gente fala tirarmos a questão aí, diminuímos a sonegação, porque tudo está na esfera da nota fiscal, eu tenho que trazer muitas empresas da irregularidade para regularidade, ou seja, eu tenho que possibilitar que elas tenham os cadastros devidos, e aí eu preciso de uma amplitude muito maior de CNPJs. Então, veja que a empresa ela vai precisar olhar, eu tenho um sistema de cadastro, o meu sistema de fornecedor é uma plataforma. Será que esse sistema ele vai aceitar eu cadastrar um CNPJ alfanumérico? Ou às vezes no meu sistema caseiro, quando ele busca o código, ele só aceita um numérico. Então, pessoal, a questão do CNPJ alfanumérico, ela é um alerta, ela é mais um alerta, né? E dizer que ela tem assim, ela pega fôlego com a reforma tributária, embora uma iniciativa um pouco separada,
Mas a reforma tributária depende também disso aconteça. Porque se não tivesse essa alteração, a necessidade de CNPJs que vão exigir em função da... E bem que o senhor comentou, vamos supor que eu contrato um fornecedor somente por uma RPA, não tenho CNPJ, cenários que existem, né? Existem. Eu vou pedir para que ele criar meu CNPJ. O CNPJ que ele vai criar vai vir com o CNPJ alfanumérico. Aí, beleza, ele fez tudo isso, mas na hora que eu for digitar no meu sistema, o sistema não aceita o cadastro. Eu não consigo entrar naquela nota, eu não consigo reconhecer, eu não consigo fazer o pagamento, tudo, olha o tanto de problema que a gente Aí pode você ter. pode mas eu não sou obrigado a pedir para que ele se enquadre. Não, você não é obrigado. Mas vamos colocar algumas coisas em perspectiva aqui. Primeiro, ele não vai pagar IBS, CBS, portanto vai virar custo para você. Exato. Segundo, se você compra habitualmente dele, lembra que o IBS e a CBS vão incidir sobre atos onerosos e alguns não onerosos? Na lei só consta o que estiver com valor abaixo de mercado. Sim, mas eu não sei se conto eu ou conto você de uma coisa que as pessoas ainda não se aperceberam. Eu vou rastrear situações onde há uma habitualidade, né? E você está contribuindo com essa situação. Aí eu lembro, artigo 335, lá da Lei Complementar 214. Você está efetuando o pagamento por uma situação que não há pagamento do tributo e você está contribuindo. Olha os riscos que você está correndo. Mas pensa com o split, vamos voltar lá no split. Aí eu vou estar pagando uma pessoa, que é uma pessoa física, e na verdade ele tem uma característica de jurídica. Como que o fisco vai interpretar isso? Se quando cair na conta dele, ele vai identificar assim, de onde que vem esse dinheiro? Eu tenho que splitar esse dinheiro aqui. De onde que vem? Vem no pagamento de uma pessoa jurídica. O quê? Você é funcionário? Não, eu sou um fornecedor. Meu amigo, Para mostrar que você é magnânimo, tem um simulador para isso. Não tem? Exato. Aliás, eu vou colocar aqui o linkzinho, depois ele vai explicar para que serve o Tem, simulador. hoje, no site da Receita Federal, é possível, até para a gente entender o comportamento do CNPJ. Gente, lá tem o manual do dígito, como é que é feito o cálculo, tá tudo lá, a gente vai colocar aqui para Bem vocês. interessante. E aí tem a questão que você consegue, você digita, vamos supor que a empresa quer entender como que isso impacta o futuro, como que vai ser o comportamento disso. Você pode vir aqui, você digita, eu quero simular para 12 CNPJ. A Receita já me traz aqui 12 CNPJs calculados aqui com alfanumérico. Né? Ou seja, são CNPJs que não estão em uso, né? Obviamente, né? É bom lembrar, gente, que as empresas que possuem CNPJ, nesse instante, manterei os seus CNPJs. Exato. Se ela for abrir uma nova filial, a tendência é seguir no mesmo padrão, só mudando lá os últimos dígitos, como faz, para não tumultuar. Eles farão por etapas, né? Apenas para novas situações, né, Gia? Sim, sim. Bom, a Receita ela está tão preocupada com isso que o comportamento aqui, ele é um validador, né? Um simulador para que as empresas possam desenvolver. Ele até fala assim, esse sistema, ele gera CNPJs fictícios que destinam para fazer teste e simulações no sistema. Tá? Obviamente não representa uma empresa real cadastrada e não possui validade jurídica. O objetivo é justamente a adequação dos sistemas e eu conseguir testar. Então, assim, eu quero um CNPJ alfanumérico. Eu não vou lá apertar qualquer coisa. A Receita me diz um CNPJ que está dentro da lógica. Aí eu vou lá e testo no meu sistema. Então, pessoal, acho que CNPJ alfanumérico, acho que esse é o ponto que a gente queria trazer também, fechando os 7 projetos estruturais. Com certeza, nós esperamos que esse seja um dos episódios mais assistidos, porque nós tratamos em dois temas muito sensíveis. Tá? Imagino que a gente tem extrapolado bastante o tempo, com perdão do horário daqueles que nos assistem, mas olha o volume de informações que este garoto, e eu posso dizer porque eu tenho barba branca, ele não tem, né? Trouxe para nós o que nós podemos aqui provocar em termos de novidade, lembrando que apenas e tão somente a parte de cima do Everest, né? Não é ainda, é a ponta. O que ele fez foi mostrar, tem algumas coisas aqui embaixo que você tem que olhar, não é isso? Exatamente, exatamente. Gente, eu espero que com isso vocês tenham aproveitado, pedindo escusas pela continuidade longa do encontro, mas foi um bate-papo muito gostoso. Mas isso que só foi ali, como se diz, né? Só foi a casquinha do problema. Exatamente. Né? É para você entender que realmente nós temos problemas.
tá? E se você não conseguiu trazer o seu patrão, o seu cliente, o seu empresário para assistir, isso é puro suco de sofrimento para você, para mostrar ainda que eles devem entender que o problema é muito mais embaixo. Perfeito, Tá? perfeito. Os 4 episódios que nós apresentamos mostram o tamanho do abacaxi que nós temos para descascar. Da outra vez eu ensinei até uma receita, né? Aqui não tem muita receita, a não ser trabalho e investimento. Assim, né? nós não queremos, né, ser os arautos do apocalipse, É. mas sempre a gente tem que ter aquela máxima, né? Contabilidade, o tributário no Brasil é tão simples quanto fazer foguete da ré e tão tranquilo quanto desarmar uma bomba. O único cara que conseguiu fazer isso é o Elon Musk, nós não temos a capacidade e a competência dele, então vamos trabalhar do jeito que a gente tem. Exatamente. Meus queridos, fica aqui o convite para você nos acompanhar nas nossas redes sociais. Dizem que Facebook é essa coisa de velho, mas eu ainda indico Facebook, LinkedIn, Para todo Instagram, público, né? Pra YouTube. todo- Nosso querido Jean Soares tem Obrigado, pessoal. as redes sociais dele, estarão todas aqui colocadas para quem quiser procurar, né? Ele identificou, e nós vamos repetir também nesse episódio, um materialzinho onde ele apresenta todo este roteiro para vocês seguirem. Aqueles que tiverem dúvidas, tem 2 formas para que a gente possa evoluir. Ou vocês põem aqui embaixo nos comentários, o Jean vai estar lá monitorando, acompanhando, ele vai poder interagir se for o caso. Ou então, manda para o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br. Gente, como bem disse o Jean, a ideia não é ser arauto aqui do sofrimento, da tristeza e das más notícias, mas é fazer com previsão, Antecipação, né? antecipação. E eu sempre cito uma frase que eu tiro de Guerra e Paz, o Leon Tolstói, que existem 2 guerreiros que são extremos aliados nossos, né? Um deles é a paciência, e o outro, né, é o tempo. Enquanto tivermos tempo, nós teremos paciência. Agora, tire um ou tire outro, e certamente você vai ver isso que nós hoje tratamos como uma expectativa de sofrimento, teremos um sofrimento efetivo. E acredite, nós ainda temos tempo. Então, aqueles que acham que eu falo isso achando que não há problemas, eu sei o tamanho do problema. Trabalho há mais de 36 anos na atividade, nós sabemos o grau de investimento e eu me solidarizo com cada profissional de contabilidade, e quem me conhece sabe disso. A grande vedete será a contabilidade, mas também, atrás de todo esse bônus, há um ônus monstruoso que vai recair sobre vocês. Fica aqui o nosso convite para vocês continuarem nos acompanhando. Jean, obrigado, meu querido, foi ótimo. Eu espero que a gente tenha atendido todos vocês. E fica aqui nosso abraço e o nosso desejo para que vocês nos sigam aí. E em breve voltaremos a outros temas, quem sabe aqui o Jean trazendo novos temas que vocês mesmos poderão sugerir. Tá bom, gente? Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.